santa paz do Senhor, amém? Glórias a Jesus, porque estamos aqui mais uma vez. Glórias a Ele, honra a Ele, louvor, adoração, tudo a Ele, né? A gente estava louvando e às vezes a gente repete algumas coisas aqui, mas é verdade. Dá vontade de continuar adorando e louvando ao Senhor, né? Durante todo o culto. Que louvor lindo, né? Yahvé. Como que é o refrão de ele? Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Declare a Ele, igreja. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Mais uma vez. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Vamos repetir mais forte esse refrão? Yahvé, Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glórias a Jesus. Meus irmãos, vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Marcos, aleluia. Marcos, lá no capítulo 4. Enquanto os irmãos acham em Marcos, capítulo 4. Esses dias eu estava passando num lugar e eu ouvi um senhor, um religioso, dizendo assim. Ele estava falando de algum lugar, de alguma igreja, dizendo assim: será que eles acham que Deus é surdo? Deus não é surdo, mas a gente também não é mudo. Então, se a gente tiver que adorar, nós vamos adorar com toda a nossa voz, com toda a nossa vida e com toda a nossa força, amém? Ele não é surdo e a gente também não é mudo, em nome de Jesus. Ai, Deus maravilhoso. Meus irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1, amém? E diz assim, meus irmãos, a santa palavra do Senhor. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas, por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, meus irmãos, pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós temos uma visitante, a Lília, né? O que a igreja vai dizer para a Lília? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus.
Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fica com a gente. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, nós estamos aqui por um único motivo, o nosso Senhor Jesus. Estamos aqui num momento mais que especial, num culto mais que especial, um culto de Santa Ceia. Um culto onde nós vamos mais uma vez simbolizar aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele nos mandou. Relembrar tudo aquilo que Ele foi, que é e que vai ser na nossa vida. O corpo e o sangue dEle. O pão e o suco de uva que nós usamos aqui. Então hoje é um culto mais que especial. E essa parábola é a primeira parábola que Jesus ele fala. É a chave que Jesus ele abre. Porque creio eu que quando Jesus começou o ministério dele, lá onde ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu como pomba, ouve-se uma voz: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me agrado. E Jesus ele começa o ministério dele. Sabemos que o primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. E Ele ainda continua fazendo milagres no meio de nós. Ele está aqui. Ele está aqui esquadrinhando o seu coração para saber aquilo que você precisa. Se existe uma pessoa que é especialista em milagres, é o nosso Senhor Jesus. Então, quando Ele começa o ministério dele, eu creio que aos poucos Ele foi sendo conhecido. E naquela época havia alguns religiosos que o que eles menos se preocupavam é com o interior. A Kátia já falou aqui do coração. E é maravilhoso saber que o nosso Deus, Ele não está preocupado com o nosso exterior. Ele está preocupado com o nosso interior, com o nosso coração, com o teu coração. E naquela época, algumas notícias começaram a chegar até o templo, até os religiosos daquela época. E talvez chegou algumas coisas assim como se, olha, tem um cara aí que está pregando a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia não, mas a palavra do Senhor, e algumas pessoas estão indo atrás dele. Talvez aqueles sacerdotes, aqueles religiosos não deram muita atenção. E em outro momento, talvez a notícia chegou: olha, aquele cara lá que estava pregando, ele está fazendo milagres. E talvez eles começaram a querer saber quem que era que estava fazendo milagres. Quem era essa pessoa, quem era esse homem que estava operando milagres? E aí começa uma perseguição atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas infiltradas no meio do povo para tentar pegar algo que ele falava, algo que ele fazia que ia contra a lei de Moisés e a lei dos homens. Mas eles jamais encontraram nada para condenar o Senhor Jesus. Ele foi como um cordeiro limpo, santo, imaculado. Morreu por mim e por você, para que hoje a gente pudesse estar aqui para adorar Ele. Para que hoje a gente tivesse liberdade de adorar Ele. Em nome de Jesus, por mais que a situação do nosso país esteja da forma que está, Deus não vai permitir que o nome dele não seja glorificado, porque as igrejas vão permanecer abertas, a adoração vai permanecer em nome de Jesus. Nada vai calar o povo de Deus, nada, nada e nada. Mas naquela época aqueles religiosos, eles queriam calar o Senhor Jesus, porque era algo assim abominável para eles, porque aquilo que eles mais tinham de valioso era o externo. Eram as roupas. Aquelas pessoas que cultuavam, entre aspas, a Deus dentro do templo, eles vestiam aquelas vestes de sacerdotes. Falamos disso esses dias atrás. Eles saíam como se fossem os porta-vozes de Deus na terra. Eles procuravam as praças que tinham mais pessoas, subiam nos bancos e começavam: ó Senhor meu Deus, obrigado porque eu sou o teu filho, porque o Senhor me abençoa. E eles começavam a fazer aquela oração não para Deus, mas para mostrar para aquelas pessoas que eles eram religiosos, com aquelas roupas cheias de cintos, de capas. E eles começavam a colocar pessoas, infiltrar pessoas no meio do povo que seguia Jesus, para tentar achar uma brecha para pegar o nosso Senhor Jesus.
E Jesus, vendo aquela situação, ele olhava, e eu creio que ele se entristecia, porque talvez ele dizia assim: o que estão fazendo da igreja do meu pai? Porque aquelas pessoas não... Era algo assim fora do normal, porque como que alguém vestindo de uma forma simples, às vezes até sujo, porque ele se assentava no chão, roupa simples. A Bíblia diz que Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha beleza física. Jesus, ele se misturava no meio das pessoas. Ele precisou de um beijo, de alguém chegar para ele e dar um beijo para aquelas pessoas saber que ele era Jesus. Jesus não se vestia igual as pessoas da igreja. Jesus não ia nas praças, erguia a voz e orava para que aquelas pessoas pudessem ver ele. Quando ele queria orar, ele se retirava e ele ia no secreto, lá no Monte das Oliveiras, na maioria das vezes, orar ao Senhor. E ele se vestia de uma forma tão simples que ele se perdia no meio da multidão. Jesus pregava, e quando ele parava, as pessoas olhavam e ninguém... Quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Quando ele começava, aí sim que as pessoas viam que era Jesus, porque ele era simples. Ele não era um homem bonito que no meio de uma multidão chamava a atenção. Por quê? Ele não tinha roupas bonitas, ele podia não subir em bancos de praça para se mostrar orando, mas ele tinha um coração lindo e maravilhoso. E é aquilo que o Senhor vê em você, o teu coração. O teu coração. Aqueles religiosos não aceitavam que pela pessoa de Jesus milagres maravilhosos aconteciam. Porque como que os milagres não aconteciam dentro da igreja? Como que os milagres não aconteciam no meio deles, que se vestiam bem, que falavam bonito? E Jesus, da forma simples, mas com uma sabedoria tremenda, com o espírito de excelência que havia nele, Deus operava milagres maravilhosos através de Jesus. Tantos que no final do evangelho de João, a palavra de Deus diz que somente algumas coisas foram escritas aqui, somente alguns milagres foram escritos aqui. Porque se fossem catalogados todos os milagres que Jesus fez, não haveria livros na face da terra que pudessem caber tudo aquilo que Jesus fez. E Ele continua fazendo no meio do teu povo. Ele continua operando milagres no meio do teu povo. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Talvez alguns de nós aqui, como se diz, matou um leão para estar aqui, mas está aqui adorando o Senhor, está aqui exaltando o santo nome do Senhor. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, hoje é um dia especial. A gente veio com uma roupinha mais bonitinha, né? Mas nós adoramos a Deus com camiseta, com calça jeans. Esses dias atrás o irmão Tatá falou assim: olha, eu convidei alguém para vir para o culto. Ele me disse que não tem tênis, ele só tem um chinelo. Ele disse que ia comprar um tênis para ir para o culto. Eu falei: meu Deus, em nome de Jesus, fala para ele vir de chinelo no culto. Fala para ele vir de chinelo. Se ele não tem chinelo, fala para ele vir descalço. Por quê? Porque o que Deus vê é o coração. Se eu tenho um chinelo e um tênis, eu venho de tênis. Se eu tenho um chinelo, eu venho de chinelo. Se eu não tenho um chinelo, eu venho descalço, mas eu venho adorar o Senhor. E é uma coisa que nós vemos ainda acontecer. Tem lugares onde você não entra na igreja para adorar o Senhor se você não tiver com terno e com uma gravata. E essa igreja, meus irmãos, é uma igreja que vai crescer. É uma igreja que ela vai abençoar muitas e muitas pessoas. Não somente em tamanho, mas na graça, no conhecimento e nas misericórdias do Senhor. É uma igreja que vai crescer. E muitas pessoas vão entrar por essa igreja acostumadas a adorar de terno e gravata. E muitas pessoas vão entrar por essa igreja acostumadas a adorar de camiseta, de calça jeans e de tênis. E Paulo ele fala algo lá na carta aos Coríntios. Ele corrige algumas coisas, porque existiam uma disputa, uma discussão entre as próprias pessoas da igreja. Alguns estavam comendo carne de porco, outros não estavam comendo carne de porco. Então, aqueles que não comiam, criticavam os que comiam. Os que comiam, criticavam os que não comiam. Nós nos vestimos para glorificar o nosso Deus. Nós comemos para glorificar o nosso Deus. Então, que cada um que entre por essa igreja, entre da sua maneira e do seu jeito, não escandalizando o Senhor. Se quiser adorar de terno e gravata, adore. Se quiser adorar de camiseta, calça jeans e tênis, adore. Porque o que o Senhor vê é o meu e o seu coração. E Jesus, vendo que
O coração daqueles religiosos, o que eles tinham era mostrar o exterior e não o interior. Jesus começa com uma parábola que fala do coração. Jesus olha para eles e vê alguns infiltrados ali e fala assim: tá bom, agora eu vou falar de uma maneira que vocês não vão entender. E Jesus, ele começa as parábolas nessa daqui. Essa daqui é a chave para entender todas as parábolas. Porque ele fala de um homem, de um semeador que saiu a semear. Quem é esse semeador? É o nosso Deus. E o que ele semeia? A palavra dele. Nós já fomos ministrados com algumas sementes aqui hoje, através dos louvores, através da palavra. E Jesus, ele dá 4 tipos de corações aqui. Ele simboliza 4 tipos de corações. Um coração que recebeu a semente, mas a semente caiu no caminho. Um coração duro, que não recebe a palavra do Senhor, que não recebe. Pastor Cláudio tem uma frase que diz assim, que eu aprendi com ele. Eu acredito que eu já falei aqui. Ele diz que tem algumas pessoas, alguns crentes assim, que são crentes pá. Aquela pá de fazer massa, que ele recebe, ele está ali sentado, ele recebe a palavra, ele pega a palavra, ele joga para trás e fala: não, essa palavra não é para mim, é para o outro ali. Essa palavra é para o do lado direito, do lado esquerdo. Mas a palavra do Senhor é para mim e para você, independente da palavra de Deus. Teve situações, uma vez eu preguei uma palavra aqui numa quarta-feira, difícil. Que palavra difícil para pregar. Eu creio que foi mais difícil para ouvir. Uma palavra que fala das coisas que o Senhor abomina. Porque quando a gente fala da palavra dele, meus irmãos, essa semente ela precisa brotar primeiro no meu coração, e depois ela vai para o coração de vocês. Não tem como eu falar algo aqui que eu não vivo. Não tem. É por isso que às vezes a gente fala aqui de bênçãos e de puxões de orelha que o Senhor dá para mim, para a Kátia, para quem está aqui. A gente precisa pregar um evangelho da verdade. Nós não podemos ser crentes de coração endurecidos, que não recebemos a palavra do Senhor. E o que é a semente que cai durante o caminho? O homem pega a semente e semeia. Quem aqui já entrou naquelas hortas que tem um monte de canteiro e que tem aquele espaçozinho entre o canteiro e outro? Coisa linda, né? Alface, repolho, aquele monte de coisa bonita. E tem um caminho. Aquele caminho é onde a gente passa para poder colher, para poder plantar. E a palavra diz que algumas sementes caíram no caminho. O caminho é aonde as pessoas pisam. Um coração endurecido, ele pisa na palavra do Senhor e ele não aceita a palavra do Senhor. Um coração endurecido é aquele que ele pisa a palavra e diz assim: não, essa palavra não é para mim. Nós podíamos vir aqui, meus irmãos, e pregar a teoria da prosperidade. Nós poderíamos vir aqui toda quarta e todo domingo e falar assim: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te encher de riqueza, Deus vai te encher de saúde. Venha para Jesus que você não vai ter mais problema. Essa igreja ia encher, a rua ia encher. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para pregar a verdade. A verdade. E a verdade diz que nessa vida nós teremos aflições, mas Jesus Cristo está comigo e com você. Essa palavra que ela é caída no caminho é a palavra que o inimigo ele tem medo. Por que o inimigo ele tem medo dessa semente que cai no caminho, que ela é pisoteada? Porque essa palavra dura que às vezes nós não aceitamos é a palavra que vai precisaria penetrar no nosso coração para nos transformar de dentro para fora. O inimigo não tem problema com cultos em que se prega a teoria da prosperidade, é só bênção, é só isso, é só coisa boa. O inimigo ele se preocupa com aquela palavra que pode transformar a minha e a sua vida em verdadeiros adoradores excelentes do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos fugir desse tipo de coração duro, que não aceita a palavra do Senhor. E ele continua falando aqui de uma semente que cai nos pedregais. Existe lá em Jerusalém, na maioria dos lugares lá é um deserto, né? E na maioria dos lugares, dificilmente tem uma terra profunda. São pedras. Quando não é deserto, é pedra. Então, quando Jesus dá esse exemplo, todos aqueles que ouviram entenderam esse exemplo, entenderam essa parábola. E aí Jesus fala desse lugar onde cai uma semente, mas que a terra é rasa. E existem
pedras embaixo da terra. É algo assim, são pessoas que recebem a palavra de bom grado. Recebem às vezes uma palavra de bênção, uma palavra de repreensão, glória a Deus, e saem glorificando o nome do Senhor. Mas quando as dificuldades começam a aparecer, a Kátia disse aqui que, eu não me lembro direito, mas Jesus ele fala que ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que necessitam dele. Eu sou um doente que precisa de Jesus. Nós somos doentes que precisamos de Jesus. Ele diz assim: venha do jeito que você estiver, sujo, caído, drogado, viciado, prostitutas, de toda forma, venham, porque o Senhor está de braços abertos para cada um de nós. Mas a partir do momento que nós permanecemos na presença do Senhor, nós não podemos permanecer com o mundo dentro de nós. E algumas coisas, meus irmãos, que nós recebemos de bom grado. Mas como essa terra aqui, que a terra é rasa, que não deixa a semente aprofundar as raízes, na primeira dificuldade, na primeira correção que o Senhor dá, fala assim: não, mas para seguir Jesus eu preciso parar de fazer isso? Ah não, isso não. Ah, mas para permanecer na presença de Deus eu tenho que deixar de fazer aquilo que eu gosto no mundo? Não, isso não. E aí ele para e ele sai da presença de Deus. Há um coração raso, um coração que aceita a palavra de Deus de bom grado, a princípio assim, fácil, mas que também sai fácil da presença do Senhor e que deixa a palavra do Senhor de lado. Terra que não tem profundidade, é um coração superficial, é um coração que da mesma forma que aceita, rejeita. Mas em nome de Jesus, aqui não tem ninguém dessa forma. E a palavra de Deus também diz sobre a semente que cai no meio de espinhos. A semente que cai no meio de espinhos é uma semente que cai, a pessoa recebe, mas as coisas do mundo tiram a concentração, tiram o coração daquilo que o Senhor quer. Espinhos, erva daninha. Quem aqui já plantou? Quando a gente semeia alguma coisa, a gente tem que cuidar, certo? Quando a gente planta alguma coisa, a gente precisa cuidar, porque senão começa a nascer algo que a gente não plantou. Espinhos, erva daninha. E as ervas daninhas, ela tem uma batata, geralmente tem uma batata lá no fundo, às vezes 30 centímetros de profundidade. E isso começa a sugar os nutrientes da terra, começa a sugar a água, a umidade que tem na terra. E sufoca a semente não consegue brotar, a semente não consegue germinar. É um coração que ele recebe a palavra, mas as coisas do mundo, as preocupações do mundo, tiram a palavra do coração. Às vezes recebemos uma palavra que a hora que a gente coloca o pé para fora, a gente começa a preocupar no boleto que eu tenho que pagar amanhã, naquilo que eu tenho que fazer amanhã, no problema que ficou para resolver da semana passada. E eu saio e a palavra de Deus sai do meu coração. Eu nem me lembro da palavra do Senhor que eu ouvi. É uma semente plantada em espinhos. É um coração que está tão preocupado com as coisas do mundo que perde o verdadeiro significado da semente da palavra do Senhor. Um coração cheio de espinhos. E por último, eu não vou me estender, o Senhor Jesus fala de um coração excelente. O Senhor Jesus fala de uma terra boa, terra que recebe a semente do Senhor de bom grado, de um coração que recebe a semente do Senhor e toma cuidado na profundidade das raízes. É uma terra, é um coração que recebe a palavra do Senhor e coloca ela em primeiro lugar antes das preocupações desse mundo. É uma palavra que não cai no meio do caminho, é uma palavra que cai bem no centro do meio do teu coração. E, meus irmãos, essa caminhada de Jesus, nós não temos um coração que ele é sempre da mesma forma. Às vezes, dependendo da situação, às vezes o nosso coração pode estar como pedra, um coração que não permite que a semente penetre,
nós podemos ter um coração que recebe a palavra, mas estamos preocupados com as coisas do mundo. E nós podemos receber também essa palavra no nosso coração e não ter raiz, e não ter profundidade. Quando chegam as dificuldades, nós saímos da presença do Senhor. Então é uma coisa que nós precisamos vigiar dia a dia. Porque o que o Senhor, Ele tem para mim e para você é um coração de terra boa, é uma terra boa, aonde possa frutificar. Porque nós vemos aqui que no final o que importa é dar fruto. É dar fruto. Porque não importa também a semente, ela germinar, ela brotar e não dar fruto. E eu queria profetizar algo no seu coração. Nós temos o costume às vezes aqui de falar: se você puder fechar os teus olhos, feche. Não é algo assim, não é um simbolismo. É algo que realmente a gente precisa ter um sentido só para receber a palavra do Senhor. Jesus, quando Ele prega aqui, a palavra de Deus diz que Ele sobe no barco. Ele não se limita à igreja. Expulsaram Ele da igreja. Ele faz da praia uma igreja e do barco um púlpito. E aí Ele pede para afastar um pouco. Ele fica um pouco dentro do mar. Talvez porque Jesus não queria ficar perto das pessoas. Não, porque em Jesus existia um espírito de sabedoria, de excelência. Ele sabia a ciência do mundo, a ciência de Deus. Ele sabia tudo. Ele sabe de todas as coisas. E por muitas vezes Ele pedia para afastar aquele barco, para que Ele pudesse atingir mais pessoas. Porque a voz, ela ecoa, ela se propaga melhor por cima das águas. Nós moramos ali no Santa Cecília e todo ano tem a festa do peão. Tem dias que parece que o som está longe, mas tem dias que parece que tem uma caixa de som na janela do nosso quarto. Por quê? Porque o vento leva, a direção do vento ajuda ao som se propagar. Então Jesus, Ele sabia que se Ele se afastasse um pouco dali daquela praia, Ele conseguiria atingir mais pessoas conseguiriam ouvir a voz dEle. E quando a palavra de Deus diz que havia uma multidão, quando a gente vê hoje aqui 100, 200 pessoas, a gente fala assim: nossa, que multidão. Naquela época a multidão era 5, 6, 7 mil homens, fora as crianças e as mulheres. Então a Bíblia diz que nesse momento havia uma grande multidão. Pelo menos umas 10 mil pessoas haviam ali na praia. E Jesus queria falar com todas elas. Mas no meio daquelas 10 mil pessoas, Ele não ia conseguir atingir todas. Então Ele se afastava no barco e Ele falava alto, e aquela voz ecoava durante aquelas águas e tocava os ouvidos daquelas pessoas. Jesus usava desse recurso para pregar o Evangelho. E se Ele usava lá atrás, por que não a gente não pode usar hoje? Hoje nós filmamos o culto, colocamos na internet, para quê? Para aparecer? Não. Para atingir mais pessoas com o Evangelho do Senhor. Nós jamais vamos fazer as coisas para se aparecer igual aqueles religiosos lá, que se vestiam para se mostrar, que gritavam nos bancos das praças. Jamais, porque quem tem que aparecer aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pedimos, meus irmãos, para vocês fecharem os olhos, nós temos, acho que 5 sentidos, né? Audição, paladar, visão, tato, olfato, visão, né? Nesse momento, o que nós estamos sentindo? O tato não. Nesse momento, para atrapalhar ainda mais, nós estamos de máscara, não estamos sentindo cheiro de nada. 2, já diminui. Não estamos falando. 3, mas há a visão e a audição. O nosso cérebro, ele está dividindo agora a palavra do Senhor, que ela está sendo ouvida, com aquilo que a gente está vendo. Nós estamos ouvindo, mas às vezes estamos vendo o azul, aqui, ali. Quando nós pedimos assim: fecha os teus olhos, é para que essa palavra possa realmente penetrar no teu ouvido e ir direto ao teu coração. Então, se você puder fechar os teus olhos, eu queria profetizar sobre a sua vida agora. Esqueça qualquer coisa agora e receba essa palavra, essa semente no seu coração, em nome de Jesus.
Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão e minha irmã, que o teu coração é terra boa, que o teu coração é terra fértil. Eu quero declarar que essa semente do Senhor que vai continuar caindo no teu coração vai aprofundar raízes e não vai ser arrancada. Não vai ser arrancada pelas preocupações do mundo. Que o Senhor possa continuar semeando no teu coração essa semente que vem dele e que não vem dos homens. Porque da mesma forma que um homem quando semeia não sabe quando vai dar, eu quero declarar que em nome de Jesus, toda a palavra do Senhor que você receber, ela vai permanecer no teu coração, porque o teu coração é terra boa, é terra fértil, é terra do Senhor. Assim como a terra nesse mundo não escolhe a semente, o nosso coração também não vai escolher a semente. Aquilo que o Senhor semear, nós vamos regar, nós vamos orar, nós vamos permanecer com essa semente no nosso coração. E essa semente ela vai nascer, essa semente ela vai germinar, ela vai brotar, porque o Senhor dará vida a essa semente. Você é um vaso do Senhor. Essa semente vai dar frutos a 30, a 60, a 100, a 1000, mas essa semente não vai ser arrancada. O inimigo não tem poder para arrancar essa semente do teu coração. Deixa Deus aprofundar as raízes dessa semente, que é a palavra dele no teu coração. Creia que o teu coração é terra boa, é terra fértil, é terra do Senhor. E ninguém abaixo do mundo, ninguém no mundo e acima do mundo vai tirar aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus semeou, aquilo que Deus plantou no teu coração. Se você crê, adore e aplauda Ele nesse momento com as tuas palmas, em o nome de Jesus, e amém.